Agora, no Jornal da Manhã, Entrevista. 8h02, não perca essa hora, 8h02. E agora a gente conversa, na nossa entrevista do dia sobre um assunto muito importante. O Tribunal Regional Eleitoral tem a função de fazer com que as regras no pleito eleitoral sejam respeitadas, facilitando o equilíbrio e a escolha justa do eleitor. E para falar sobre esse trabalho da Justiça Eleitoral, a gente conversa agora com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o senhor Gonçalo Ribeiro. Gonçalo, muito prazer, é muito bom tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã para esclarecer, todas essas dúvidas. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estarmos conversando. Gonçalo, como é que estão os trabalhos aqui em Santa Catarina para mais um pleito eleitoral, Alguma mudança importante para que o eleitor fique atento? Na realidade, a nossa eleição, ela sempre inicia o seu planejamento assim que se encerra a anterior. Nós já estamos há quase 2 anos organizando o pleito de 2022, quando as 24.755 atividades que estão envolvidas nesse pleito têm a sua execução realizada. A gente sabe que aqui em Joinville, é o maior colégio eleitoral do estado, são mais de 428 mil eleitores. Nós tivemos, inclusive, Gonçalo, algumas entidades aqui se mobilizando para estimular as pessoas a atualizarem os seus títulos, registrarem no domicílio local, enfim, para que tenha até a participação dos jovens e tudo mais, Como é que o senhor está percebendo essa mobilização, essa movimentação em Santa Catarina em relação à participação do jovem, da juventude nesse pleito eleitoral? De fato, o jovem está querendo participar neste pleito eleitoral? Está vindo para essa mobilização? Como é que o senhor está vendo esse cenário no estado, hein? Santa Catarina tem um cenário muito favorável quando se fala do seu eleitorado. Nós temos o maior índice do Brasil de eleitores em relação à população. Enquanto no Brasil essa média está em 71%, em Santa Catarina está em quase 74%. Temos um índice bastante considerável de jovens, que a gente chama aqui de eleitor facultativo, ou seja, aquele que ainda não tem 18 anos. Em Santa Catarina começamos uma campanha chamada #Bora Votar. Lá em setembro de 2021, tínhamos pouco mais de 15 mil jovens inscritos e hoje já estamos com mais de 55 mil que estão aptos à eleição. Também temos um outro público, que são os eleitores acima de 70 anos, que tem um número muito considerável no estado, em torno de 460 mil, e que também para nós, catarinenses, é um orgulho, porque é o índice onde há o maior comparecimento no Brasil em relação aos maiores de 70 anos. Então, o eleitor em Santa Catarina, ele já tem uma consciência cívica da importância do voto, e uma questão bastante importante de se dizer é que voto não tem idade e todo voto conta. Senhor Gonçalo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso público ouvinte aqui da Jovem Pan e também para os eleitores, como é que é essa logística do trabalho de apuração dos votos após o encerramento das votações. A gente lembra, que nas eleições municipais de 2020 houve, uma demora na divulgação dos resultados no primeiro turno. Como é que está o planejamento do TRE neste processo? Bem, nós em Santa Catarina somos divididos em 99 zonas eleitorais que estão sediadas em 83 municípios sede. Temos 3.400 locais de votação que receberão 16.200 urnas. Serão recebidos os eleitores por 64 mil mesários. Temos 5.400 eleitores no estado. Nós temos uma expectativa muito positiva em 2022, porque a Justiça Eleitoral fez uma providência que é bastante positiva para as eleições. Nós não teremos mais a eleição com fusos horários diferentes. Em 2020, ainda havia o horário de verão. Em 2022, não teremos. Isso dá uma diferença já de 1 hora. Além disso, a eleição ocorrerá tendo como base o horário de Brasília, ou seja, todos os estados, todos os municípios do Brasil
farão a totalização a partir das 17 horas, horário de Brasília. Ou seja, eleitores do Acre, por exemplo, terão o início da votação 2 horas antes, algumas outras unidades da federação 1 hora antes. A partir das 17 horas, inicia a totalização no Brasil todo. Só isso já gera uma diferença com 2018, por exemplo, de 3 horas. Isso vai auxiliar muito para que a gente tenha uma antecipação maior ainda em se saber quem são os eleitos nesta eleição. Qual é a expectativa, diretor, do TRE para que aqui em Santa Catarina a gente conheça os eleitos ou tenha a informação se teremos ou não segundo turno? Olha, a nossa expectativa, ela é baseada em dois princípios, né, que nos norteiam. O primeiro é a transparência e o segundo é a segurança. Se junto a gente conseguir trazer a agilidade, será muito bom. Mas nós estamos focados primeiro na segurança e em seguida na transparência, para que o eleitor tenha plena certeza que as informações estão todas corretas e adequadas, né? Vale dizer, se você me permite, que todas as ações da Justiça Eleitoral ocorrem sempre em audiências públicas. Quem tiver interesse de acompanhar, sejam as auditorias do nosso trabalho anterior, durante ou pós-eleição, poderá fazê-lo. Vale e também registrar que essas ações todas estão no nosso canal no YouTube. Um aspecto que é muito relevante neste pleito é que o eleitor saiba a ordem de votação. Porque, como nós temos em disputa 5 cargos, o eleitor votará primeiro para deputado federal, na sequência para deputado estadual, em seguida senador, depois governador e, por último, presidente da República. Esta é a ordem do voto na urna eletrônica. Diretor, só uma pergunta, uma dúvida que ficou no ar. Mais ou menos, claro. O senhor acha que em quanto tempo a gente vai ficar sabendo, então, o resultado desse primeiro turno? Essa é uma questão que depende muito de alguns aspectos, né? Em especial envolvendo o clima e também da logística que possa ocorrer em razão de eventuais filas nas sessões eleitorais. Mas a nossa expectativa é que em torno de 8 horas, 8 e pouco, nós já tenhamos todos os resultados, todos os dados para divulgação e pelo menos sabemos se haverá ou não segundo turno em relação ao governo do Estado, porque para presidente quem dá essa informação é o TSE. Neste pleito eleitoral, nós temos acompanhado, né, ouvido, visto, lido, inclusive desde o ano passado, mas principalmente se intensificando a partir de agora, em 2022, sobre essa questão, né, de questionamentos envolvendo a segurança das urnas. O que o TRE aqui em Santa Catarina pode dizer ao eleitor neste momento, diretor, em relação à segurança dos equipamentos, das urnas, para a votação no dia 2 de outubro? Olha, a segurança da urna, ela é afiançada por todas as entidades que acompanham e que inclusive assinam os sistemas eleitorais, porque os sistemas eleitorais, que não são aqueles apenas na urna eletrônica, porque nós temos vários outros, sistema de registro de candidaturas, sistema de prestação de contas, sistema de horário eleitoral, para ficar só em alguns que as pessoas possam conhecer, todos eles são assinados digitalmente por várias entidades que acompanham e fiscalizam o processo eleitoral. Essa ação ocorre e pode ser checada pelas instituições que assinaram os sistemas, e isto é uma das garantias. Existem várias outras, mas o que vale destacar aqui é que a urna já tem 26 anos de história no Brasil e nunca houve nenhuma fraude comprovada, né? Então, a urna, ela tem vários aspectos, várias camadas de segurança, mas um aspecto que vale a pena lembrar aqui é que hoje pouca gente lembra como funcionava uma eleição no modelo anterior, quando as pessoas tinham que preencher cédulas em papel, escrevendo o nome, o número, a variação do nome do candidato. Isso ia para um ginásio de esportes onde as pessoas liam aquela informação que o eleitor
colocou na cédula e, na grande maioria das vezes, aquela informação não era lida de forma correta. Ou seja, ele achava que o seu voto tinha sido contado com a informação que ele prestou. E isso dependia de quem estava interpretando o que ele havia escrito em uma cédula. A urna encerrou com isso porque todo mundo passou a ter a mesma, vamos dizer assim, mesma grafia quando faz a indicação do seu voto na cédula. Porque ninguém está interpretando a sua grafia, né? Enfim, então a urna hoje é um case de sucesso. Quando alguns dizem que apenas o Brasil que usa isso, não é verdade. Nos Estados Unidos, mais de 20 estados usam sistemas informatizados para captação do voto. Nós temos ainda 26 países no mundo que utilizam. 57 países já estiveram no Brasil para conhecer a urna. E então nós temos uma solução que eliminou aquela fraude, a fraude proposital que tínhamos até 1996. Diretor Gonçalo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, né? E desejo para o senhor muito sucesso e agradeço, né, pela disponibilidade de estar trazendo muitas informações importantes aí para o nosso público ouvinte. Um grande abraço, uma ótima semana. Muito obrigado, nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos junto com a Jovem Pan, um canal que sempre distribui a boa informação. Obrigado, diretor. Um bom dia, boa semana.